Bem, bom dia a todos. Você que é homem, que gosta de bater uma laje, sejam todos muito bem-vindos. Privilégio nós podermos estar cultuando esse Deus que nós tanto amamos. Tem alguém aí que ama esse Deus maravilhoso? Como é bom, né? Como é bom nós estarmos na presença dEle e recebermos a Sua palavra e podermos saber que a palavra que não volta vazia é capaz de nos transformar para todo sempre. Como é bom. Eu tenho algo para compartilhar com você nessa manhã. Estamos vindo em uma estação de cura, é tempo de cura. O Senhor tem falado com profundidade nas nossas vidas. Temos entendido que o Senhor tem trabalhado, Ele tem trabalhado na nossa identidade, na nossa paternidade. Ele tem trabalhado de diversas formas nesses últimos domingos. E eu creio que há uma porção muito especial para nós nessa manhã. O culto das 8 foi uma bênção. E eu gostaria de pedir a você, em especial, que você pudesse abrir o teu coração de uma forma especial nessa manhã. Essa não é só mais uma palavra. Nós não estamos aqui só em mais um domingo, mas a tua vida pode ser transformada para todo sempre. Você crê nisso? Você crê no poder da palavra e no agir do Espírito Santo? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, pedimos para que o teu agir e o teu efetuar sejam plenos nessa manhã. Que a nossa vida seja colocada em tua presença como aquele barro maleável, umedecido nas mãos do oleiro, para que a tua vontade se cumpra plenamente, para que o teu agir, o teu querer, o teu efetuar sejam bem-vindos em cada coração, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que estão assistindo online. Que o Senhor opere de forma extravagante e que a nossa vida tenha mais seja mais parecida contigo, em nome de Jesus, amém. Em um passado distante, mais ou menos aí 2.500 anos atrás, o povo hebreu se encontrava numa situação em descrédito com o Senhor. Eles haviam pecado e errado e trazido para si falsos deuses numa quantidade tão intensa, que o Senhor então decidiu vir com juízo sobre eles. Nessa época eles estavam com o reino dividido, o reino de Judá, o reino de Israel, e ali então Nabucodonosor, rei da Babilônia, adentra aos portões de Jerusalém, adentra ao coração de Israel, e toma todo aquele povo e o leva cativo para a Babilônia. Ali então eles desfrutam de uma escravidão, de uma vida sem liberdade, de uma vida dominada pelo poder de Nabucodonosor. Um paralelo muito parecido com o nosso, se pararmos para pensar, desde o Éden, desde quando o Senhor nos criou, para vivermos com Ele, na presença dEle, e num determinado momento nós somos levados cativeiros para os poderes do dominador desse mundo, Satanás, e por meio do semente do pecado somos reproduzidos pecadores. Mas Cristo vem para nos resgatar, assim também como o Senhor, num determinado momento, chega ao povo hebreu por meio do rei Ciro, o rei da Pérsia, que destrói a Nabucodonosor e o rei da Babilônia, e dá a este povo uma carta de anistia para que eles possam então regressar para o lugar de origem e reconstruir o templo, as muralhas, as suas casas e assim por diante. Então, estou contando para vocês isso porque eu creio que há algo muito especial da parte do Senhor para nós neste momento da história. Só que uma das coisas belas de ler a palavra de Deus vez após vez é que todas as vezes que nós vamos lendo e nos familiarizando com a palavra,
nós vamos entendendo de forma mais profunda e revisitando outras passagens ou as mesmas passagens de uma forma diferente. Então, para tudo aquilo que nós vamos ler e ouvir nessa manhã, há uma chave que precisa ser compreendida para nós. E esta chave é a lembrança de que a partir do momento em que Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado, Ele ressuscitou e está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso, eu e você, assim como na profecia dele, que Ele destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, nos tornamos a casa de Deus. Amém? Então, por sabermos que nós somos a casa de Deus, nós precisamos voltar para essa história de 2.500 anos atrás, entendendo que a palavra pode falar conosco não só agora num contexto fatídico, histórico do que foi, mas também como uma alusão àquilo que haveria de ser e que hoje já é. Então nós olhamos para essa reconstrução como algo que o Senhor intencionalmente faz e continua fazendo no meio de nós. Amém? Então, com esse entendimento, eu quero ler contigo em Esdras, capítulo 4, versículo 1, justamente o momento em que nós nos deparamos com esta vinda do povo, este regresso do povo hebreu do cativeiro para reconstruir o templo. Nós sabemos que houveram ali estações, né? Então, em primeiro momento, vai Zorobabel, ele constrói um altar ao Senhor. Assim que o altar é construído, é elevado ao Senhor, um sacrifício, eles imediatamente começam a reconstruir o templo. Só que no começo dessa reconstrução, eles se deparam com problemas, com dificuldades. E veja lá o que está escrito em Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Aqui, os adversários de Judá e Benjamim, aqueles que estavam ao derredor, buscando a quem tragar, eles perceberam que os hebreus haviam voltado do cativeiro e estavam reedificando o templo do Senhor. Chegaram-se a Zorobabel, versículo 2, e aos cabeças de famílias, e lhes disseram: deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças das famílias lhes responderam: ei, nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então aqui nós encontramos um cenário onde o povo hebreu estava voltando do cativeiro, começando a reconstrução do templo deles, e aqueles que estavam ao redor, os inimigos, decidiram tomar uma postura de tentarem se infiltrar para causar confusão, para causar um atraso, um retardamento na reconstrução do templo de Deus. E nesse momento, então, Zorobabel se posiciona, ele diz: olha, vocês não têm nada a ver com a edificação da nossa casa para o nosso Deus, nós mesmos vamos edificá-la. Aí versículo 4, aqueles que não desistem, chegaram e disseram, o texto diz: as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. O povo estava indo reconstruir o templo, e aí aquele povo que estava ao redor foi minando desânimo, foi trazendo uma inquietação e foi frustrando os planos daqueles que estavam ali tentando
reconstruir. É muito interessante porque, olha só, quantos aqui nessa manhã creem que se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres? Está lá em João capítulo 8, versículo 36, palavras de Cristo. Agora, por que é que muitas das vezes cremos que se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, mas muitas das vezes nós não sentimos como tal? Não vivemos como tal. Não nos posicionamos como tal. Muitas das vezes nós declaramos, proferimos a nossa fé, mas não sentimos. Parece que não combina, é um discurso que está aqui, mas às vezes não está aqui. Porque Satanás vem para roubar, matar e destruir. Muitas das vezes ele vem para desanimar, inquietar e frustrar. Assim como estes adversários de Judá e Benjamim. Assim como estes que estavam ali para causar confusão, discórdia, o retardo, a letargia do agir de Deus. E amados, o contexto é muito parecido porque, sabe, o rei Ciro, ele havia não somente dado autorização para que eles regressassem e voltassem a construir, mas ele entregou nas mãos de Zorobabel e Jesua todo o material que eles precisavam para a reconstrução. Eles tinham a autorização, eles tinham a mão de obra e eles tinham o material. E ainda assim, aqueles que desanimaram, inquietaram e frustraram, paralisaram esta obra por 16 anos. Há muitas coisas que Deus quer revelar a você, há muitos lugares dos quais Deus quer te levar na intimidade com Ele, mas a impressão que dá é que a obra está paralisada, é que a obra está estagnada, é que assim como uma vez o pastor Dag pregou, há uma letargia. Esdras 4:24 diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ora, versículo 1, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que o ajudavam. Glória a Deus pela palavra de Deus, glória a Deus pelos profetas, glória a Deus pela voz de Deus, que é capaz de arrancar o cristão de um momento letárgico, arrancar o cristão de um momento de desânimo, arrancar o cristão de um momento de paralisação e reposicioná-lo a um lugar de propósito e vida de intensidade com o Senhor. Porque Ele é vivo e eficaz, assim como a sua palavra, e Ele está no meio de nós, e eu creio que nessa manhã é exatamente isso que o Senhor quer fazer no nosso meio. Talvez até aqui nós tenhamos recebido porções de cura para a nossa alma, mas quantos creem que o Espírito também precisa ser vivificado? Quantos creem que não só nas machucaduras nós podemos estagnar, mas podemos estagnar também na falta do nosso propósito, da nossa missão? E se eu e você pudéssemos saber o que Ageu e Zacarias disseram a este povo? Quantas vezes na palavra de Deus nós vemos movimentos dos quais os profetas se manifestaram, trouxeram uma palavra, ou a Bíblia vai narrar dizendo, e foi conversar com o rei, e ele
mudou-lhe o semblante, e alguma coisa aconteceu. E eu fico pensando, né, como seria bom se nós pudéssemos ouvir o que o profeta disse a Zorobabel. Eu quero dizer para você que, para a glória de Deus, estas palavras estão aqui. E eu quero ler contigo hoje, como se eu e você fôssemos Zorobabel e Jesua, como se eu e você fôssemos aqueles que estão estagnados em algumas áreas ainda, como se eu e você fôssemos aqueles que paramos no meio do caminho, ainda que livres em Cristo Jesus, ainda que na plenitude que tudo aquilo que a cruz já nos garante, tenhamos paralisado no meio do caminho. Eu quero ler contigo o que o profeta disse, para que ele possa dizer mais uma vez para mim e para você nessa manhã. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: não se esqueça que o teu pastor, que está pregando lá no púlpito, ele te ama. É só a Bíblia, hein? Agora, olha para cá. Aperta teu cinto aí, meu irmão. Porque deixa eu te dizer algo, que para tirar um carro empacado no meio da lama é preciso tração. Que para tirar um carro que parou, lá na rua, na casa que a gente mora, na saída da nossa casa, tem uma rua que ela é um problema. Ela tem cascalho, ela tem brita, mas a hora que chove, meu irmão, minha irmã, se você não sair no cantinho certo, teu carro para, vai patinando para trás e quase encosta na escada que desce lá para a rua de baixo. E toda vez que esses dias atrás, parou um caminhão ali, né? E a gente precisou tirar aquele caminhão daquele lugar. Arrebentou corda, queimou pneu de carro, só o Monza, herança da minha sogra, para tirar aquele caminhão daquele lugar. Só a Paula da Paulada continua abençoando, né? E amados, para nos tirar da estagnação, só uma paulada mesmo. Só uma profecia para dar na boca mesmo daquele que está dormindo. E é isso que a Ageu tem para mim e para você, e é nesse lugar que o Espírito Santo tem para nos levar, amém? Glória a Deus. Então me usa, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma coisa, para começar bonito. A segunda chave que eu quero trazer para você no entendimento dessa profecia de Ageu é não só que eu e você somos templo do Espírito Santo, mas quando o texto fala de reconstrução da casa de Deus, quando o texto fala de alguém que está comprometido com a palavra reconstruindo a casa de Deus, é necessário nós nos lembrarmos que nós já somos a habitação de Deus. Agora, que sentido faz se nós já somos a habitação de Deus, nós temos que reconstruir o lugar de habitação de Deus para que Ele habite? É importante entendermos isso. Aprova o Senhor a nós a loucura da pregação. O Senhor confiou a nós o ministério da reconciliação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o coração alheio é a casa nova de Deus. O coração alheio daquele que ainda não tem Deus habitando em si é a casa nova de Deus. E eu e você somos convidados a bater essa laje. Eu e você somos convidados a carregarmos essa bitoneira. Eu e você somos convidados a pegar na enxada e não olhar para trás. Gostou do trocadilho? Então que eu e você possamos entender que essa profecia, ela é para nós, mas muito mais do que isso, ela é para através de nós. Ageu 1:1 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué ou Jesua, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Este povo diz: é tempo de eu focar nas minhas coisas, porque nas coisas além de mim, eu ainda não estou curado o suficiente. Não é tempo de eu mexer em coisas alheias, não é tempo de eu fazer algo para o Senhor, porque Ele ainda precisa fazer coisas em mim. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Ainda não. Eu preciso ganhar um pouco mais. Eu preciso ser curado um pouco mais. Eu preciso me tornar um pai melhor. Eu ainda preciso encontrar um emprego que me dê mais liberdade. Eu ainda preciso trocar de casa. Eu ainda preciso garantir a minha aposentadoria. Eu ainda preciso trocar de carro. Eu ainda preciso colocar a minha vida financeira em ordem. Eu ainda preciso. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: lembrem do vosso passado, quando viviam no lamaçal, na miséria, na escuridão, no opróbrio, na mentira, na sujeira. Quando eu tirei vocês de lá e os trouxe para a maravilhosa luz. Quando eu amei vocês primeiro e paguei o preço na cruz. Quando eu os libertei e verdadeiramente vocês foram livres. Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Vocês ganham, não é o suficiente. Vocês moram, a casa não é grande demais. Vocês vestem, a roupa não está na moda. Vocês dirigem, o carro não é do ano. E há uma inquietação, uma insatisfação, uma ingratidão, uma irreverência, um descontentamento, um saquetel furado, um buraco sem fundo. 16 anos. A obra de Deus parada, e aquele povo só sabia reclamar das bênçãos que Deus continuava derramando sobre eles. Oramos, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Mas vivemos aqui na terra como se já fosse o céu. Não nos contentamos com as coisas desse mundo, mas a miséria espiritual da qual desfrutamos nos satisfaz. Quais são os valores que estão errados no meio de nós? Qual é a perspectiva doentia que nos tomou, nos engoliu, nos escravizou e ainda assim continuamos crendo que verdadeiramente somos livres? Livres do quê? É por isso que o Senhor, no versículo 8, depois dessa grande advertência, dá a eles uma ordem, uma comissão, coloca eles no trilho de novo, dizendo: ei, chega, 16 anos já deu, basta. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu com sopro propositalmente dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês correm por causa da sua própria casa. O coração alheio é a casa nova de Deus. E o coração alheio tem andado em ruínas. Enquanto nós nos contentamos em buscarmos cura para nós, o alheio continua indo para o inferno. Enquanto nós olhamos para nós, perscrutando todas os nomes, todos os tópicos, todas as janelas da alma, fazendo um grande caso, desmerecendo a liberdade que em Cristo já fomos livres. O coração alheio, a nova casa de Deus, permanece arruinada, despedaçada, quebrada, destruída, escravizada. Como pode uma cegueira ter nos tomado com tamanha intensidade? Como pode um coração que é morada de Deus, um povo que recebeu o material necessário, a mão de obra, a carta de anistia, voltar para o seu lugar de origem, voltar a passear no Éden com Deus, e ainda assim ser desanimado, inquieto e frustrado pela ação de uma meia dúzia ao seu redor. Muitas das vezes, igreja amada, estes somos nós. Estes somos nós, eu e você. Então Zorobabel, versículo 12, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. Não era aqui mais profetas, não eram mais Ageu e Zacarias falando, mas eles atenderam a voz do Senhor. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Está aqui o ingrediente que tem faltado na nossa vida. O temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, o temor à palavra de Deus, o temor às ordenanças do Senhor, o temor das principais ordenanças dele para nós. Hoje encontramos uma igreja mais engajada em ideologia do que em evangelho, uma igreja mais engajada em política do que nas boas novas. Onde foi parar o evangelho na nossa casa? A gente não precisa de um Brasil melhor somente, não. A gente precisa de gente indo para o céu. Você paga o preço para brigar com os outros nas mídias sociais, enquanto o teu vizinho está indo para o inferno. Será que a gente não vai perceber que o evangelho é muito maior e mais poderoso do que qualquer outra ideologia, qualquer outra agenda? O povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo:
Eu sou convosco, diz o Senhor, as suas misericórdias. Ele continua presente no meio de nós, Ele continua querendo fazer, Ele continua querendo empoderar, Ele continua querendo agir, Ele continua querendo. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Há duas coisas que eu quero dizer a você desse texto. O Senhor despertou o espírito, agitou, acordou, incitou, despertou de um sono profundo, despertou de uma indiferença, despertou de uma estagnação de 16 anos, despertou de uma morte espiritual. Porque, meus amados, não adianta nada nós continuarmos procurando cura para a nossa alma, se o nosso espírito está morto. Não adianta nada, tudo será paliativo, tudo será temporal, assim como as coisas desse mundo. Mas o ruá, o fôlego de vida que o Senhor coloca sobre nós, é esse que precisa ser vivificado. E deixa eu te dizer algo, sabe quando ele é vivificado e quando ele é fomentado, quando ele é agitado, quando ele é mexido? É quando nós decidimos obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Porque é e para que é que foi que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Cristo Jesus, do qual aquele que nós adoramos incessantemente nessa manhã. Que louvor abençoado. Tivemos o privilégio de colocar tantas músicas para adorarmos o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Para que é que toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra? Para a comissão. Portanto, vão. Quando a humanidade disse, vamos ficar, eu fui lembrado hoje pela Rose no intervalo dos cultos. Quando a humanidade decidiu ficar, eles disseram, ei lá, vamos construir uma escada que nos leve até o céu. E aí Deus fez o quê? Misturou as línguas. Mas no Pentecostes, o Senhor uniu as línguas. Para quê? Para enviá-los, para separá-los com um propósito, para serem enviados em uma missão, para se tornarem os construtores, os cooperadores, os edificadores das novas casas de Deus, o coração alheio. Você quer viver uma plenitude aqui na terra? Pregue as boas novas. Compartilhe o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não tenho título, eu não tenho cargo, isso compete aos ministros, aos evangelistas, aos pastores. Não. Estes são levantados lá em Efésios capítulo 4 para a edificação, para o amadurecimento da igreja. Agora a comissão é para todos nós. Não é um título que te faz o proclamador das boas novas. Não é a unção por um presbítero que te coloca como um cooperador de Deus para o ministério da reconciliação. Mas é o Espírito vivificado dentro de você, aquele que não se contém dentro de você e que precisa extravasar. Sabe, amados, para chegarmos à cura, à plenitude da nossa existência, nós precisamos chegar à plenitude da nossa missão. Não há plenitude de existência se não houver entendimento, plenitude de missão. Porque se o Senhor ainda nos dá o fôlego de vida, é porque há uma missão. Há uma missão. E qual é essa missão? Pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que vivifica, a palavra que livra a humanidade do lamaçal. Este é o nosso propósito.
É para isso que o Senhor nos chamou de edificadores. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que eles vieram e se puseram ao trabalho, versículo 14, se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Eles não foram colocados ao trabalho na casa do Senhor, eles não foram convencidos ao trabalho, eles se puseram. Eu não estou aqui de maneira alguma para te convencer. Na verdade, o meu papel é ainda maior, é alertá-lo da torre que você almeja construir. Porque quem convence, nós sabemos que é o Espírito Santo. Porque quando Ele convence, Ele empodera. Quando Ele convence, o sim é sim, o não é não. Quando Ele opera, não é por uma insistência de um líder, de um pastor, de quem quer que seja, ou de um livro. E não estou me referindo à palavra de Deus, estou falando de qualquer outro livro. Quando é Ele que convence, Ele envia. E a minha oração nessa manhã é que nós possamos compreender a profundidade da necessidade da nossa missão se tornar aquilo que queima no nosso coração, para que sejamos completamente curados. Sabe por quê? Deixa eu te dizer algo. Porque enquanto Satanás quer te definir pelas tuas cicatrizes, o Senhor quer nos promover pelas cicatrizes de Cristo. É nas cicatrizes de Cristo que encontramos o propósito. É nas cicatrizes de Cristo que as nossas cicatrizes encontram alegria. É nas cicatrizes de Cristo que a nossa vida, todo santo dia, tem motivo de abrirmos os nossos olhos, nos dá motivo de abrirmos os nossos olhos, de respirarmos e dizermos: este é mais um dia onde nós estaremos no centro da vontade de Deus. Espírito Santo, conduza-me para onde tu quiseres, encha a minha boca de palavras e que eu seja um porta-voz da tua palavra, em nome de Jesus. E caso você não tenha ainda percebido, o Senhor faz as coisas loucas para confundir as sábias. Enquanto este mundo nos prega um contentamento material, enquanto este mundo nos prega um afago na nossa alma, enquanto este mundo nos prega um humanismo, um antropocentrismo, enquanto este mundo nos prega um desejo de se sentir bem, de ter a vida resolvida, como se isso fosse possível. Não é possível. Não é possível a tua vida estar resolvida, porque Jesus mesmo disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Há uma garantia de que nós não teremos a nossa vida mundana resolvida. Sempre haverão pendências, as estações mudam. As circunstâncias variam, os problemas variam, muda de nome, mas sempre tem alguma coisa para querer nos alfinetar e tirar a nossa paz, para trazer desânimo, inquietação, frustração. É por isso que Ageu e Zacarias chegam e falam: basta, 16 anos é muito tempo. Voltem para o propósito do qual vocês vieram para cumprir, cumpram esse propósito e encontrem a plenitude na missão. É na missão. Oh Senhor Deus, quer ver mais uma coisa louca para confundir as sábias deste mundo? 1 Pedro 4,12. Eu quero já chamar o pessoal do louvor para a gente ir para um segundo momento aqui. Preste atenção. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhei os sofrimentos destinado a provar-vos. Olha o propósito aqui do sofrimento. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Em outras palavras, como se fosse o fim do mundo. Como se os problemas que estiverem emergindo aí fossem o fim do mundo. Pelo contrário,
olha aqui a loucura, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Na verdade, Pedro diz para mim e para você, que nós nos alegramos na medida do sofrimento. Como assim? Como assim? Parece que quanto mais eu sofrer, mais eu vou me alegrar. Isso é o que está escrito. É exatamente isso que está escrito. Quanto mais eu sofrer por Cristo Jesus, não por política, não por ideologia, não por caminhoneiro, não por isso ou por aquilo, por Cristo. Amém, igreja? Por Cristo. É por Cristo que nós somos convidados a sofrer. É quando o irmãozinho não quer aceitar Jesus, eu sofro. É quando eu prego o evangelho e o fulano não entende, eu sofro. É quando eu pergunto se o irmão quer fazer uma oração de entrega, ele diz não, eu sofro. E quanto mais eu sofro, mais eu encontro alegria. Para que também, na revelação de sua glória, olha o que o sofrimento por Cristo também produz: revelação da grandeza de Deus. Revelação na sua glória. Vos alegreis exultando. Quanto mais Cristo é revelado, quanto mais eu recebo do Senhor, quanto mais eu entendo a minha missão e pratico a minha missão, errando, acertando, buscando resolver as minhas pendências e vivendo no propósito dele, mais ele se torna maior. E mais eu me entrego, mais eu adoro, mais eu encontro o meu propósito de vida, a minha completude na presença dele, porque ele é revelado para mim. Você quer viver uma plenitude na tua alegria? Busque a revelação de Deus, quem Deus é, para que você então viva intensamente no propósito, no plano e na missão que ele tem para você. Em nome de Jesus. E Zacarias, pastor, Ageu trouxe essa chibatada de Zacarias. Amados, eu quero dizer para você, de todo o meu coração, que eu não vou nem ler porque é pior. Mas eu quero ler só um versículo, que também acrescenta ao que nós estamos falando aqui. Zacarias, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim para Zorobabel e Jesuá. Ele diz assim, portanto, dizem-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Se a gente romantizar um pouquinho isso aqui, a gente consegue até imaginar uma cena, né? Se tornando para Deus e Deus se tornando para o seu povo. Mas eu preciso te dizer que não há nada de romântico nisso aqui. Eles estavam trazendo um destino para aqueles homens. É uma ação em movimento de construção. É como se Deus estivesse dizendo assim: construa para mim e eu continuarei fazendo a manutenção em você. É como se Deus estivesse dizendo: se engaje naquilo que eu te chamei para se tornar, que eu continuarei fazendo a manutenção da casa que já habita em você. Deixa eu te lembrar nessa manhã mais uma vez. Quem foi o cooperador, o edificador? Quem foi que participou do ministério da reconciliação junto com o Espírito Santo e as boas novas de Cristo Jesus para que você hoje pudesse ser casa de Deus? Com certeza foi alguém. Ainda que você diga para mim: pastor, eu me converti lendo a Bíblia. Alguém traduziu, alguém imprimiu, alguém colocou à venda e chegou na tua mão. Quer encontrar propósito e missão na tua vida? Continue sendo o portador das boas novas. Continue pregando as boas novas para todo aquele com quem você tiver a oportunidade. Busque ao Espírito Santo como se portar, o que falar, como conduzir, como gerar oportunidade, para que o Senhor possa então ser revelado a você com maior profundidade e a tua alegria aumente em nome de Jesus, e as tuas cicatrizes encontrem propósito nas cicatrizes de Cristo Jesus, que pagou o preço por mim e por você. Vamos ficar de pé para adorá-lo mais uma vez nessa manhã.